2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Amém? Achou? Vamos ler? E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, o que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, nós estamos nessa semana, durante toda essa semana, nessas 7 semanas que nós estamos de restauração em 7 áreas da nossa vida. Essa semana toda nós estivemos ministrando nas nossas igrejas sobre a unção e o poder, renovação da unção, a renovação do poder sobre as nossas vidas. E eu creio e tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Primeiramente, nós temos que entender a nossa posição diante do Senhor. Quem você é, quem eu sou e quem nós somos. Porque para nós entendermos melhor esse texto, nós temos que aprender um pouquinho com Eliseu. Quem era Eliseu? Quem era Eliseu antes de ser profeta? E antes dele ser um seguidor de Elias? Ele era um homem trabalhador do campo. Porque quando o Senhor manda que Elias vai até Eliseu, ele está no campo, arando a terra, com uma junta de bois, preparando a terra para cultivar a terra, para que pudesse semear, lançar a semente. Era um homem que tinha uma vida comum, um trabalhador no campo. E ali, quando Elias passa a sua capa sobre ele, a unção de Deus manifesta na vida de Eliseu, e não há necessidade que Elias fale sequer uma palavra. Por quê? Porque a própria unção que estava sobre Elias já se encarregou de testificar no coração de Eliseu que havia sobre ele um chamado. Assim nós temos que entender que o mesmo Espírito que veio sobre Eliseu e fez com que Eliseu entendesse
testificasse no coração dele aquele chamado, este mesmo Espírito foi derramado sobre toda a carne, sobre mim, sobre você, sobre todos. Por quê? Porque a igreja significa a eclésia, aquela que é chamada para sair, aquela que recebe um chamado, uma convocação. E nós temos que entender um pouco sobre esse chamado e essa convocação. Por que nós fomos chamados e para que nós fomos chamados? E quando nós entendemos por que nós fomos chamados e para que nós fomos chamados, então nós entendemos que sem a unção e o poder do Espírito nós não podemos fazer absolutamente nada. Por quê? Porque nós fomos chamados para alguma coisa que não diz respeito à matéria, a físico, a material, mas a um mundo espiritual. Nós somos chamados para pisar em escorpiões, em serpentes, em toda a força do mal. Essa é os símbolos que representam toda a casta de demônios, toda a casta de espíritos perturbadores e malignos que vêm com a eficácia de roubar, de matar e destruir a vida humana, o ser humano. Então, este mesmo Espírito será derramado sobre toda a carne, sobre meus filhos, minhas filhas, meus servos, minhas servas, sobre todos. É do desejo do Senhor que todos recebam este mover. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, por quê? Porque Ele testifica. A palavra do Senhor fala assim, que nós recebemos o Espírito de adoção, e esse Espírito se encarrega de nos direcionar a Deus e chamá-lo de Pai. Não somos um estranho, mas nos identificamos como filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Essa é a finalidade do Espírito. E ali então, aquele homem do campo, que sequer tinha ideia do que estaria reservado para o seu futuro, mas quando aquele manto passa sobre ele, quando aquele manto passa sobre a sua vida, ele recebe aquela unção, ele recebe aquele poder, ele recebe algo que testifica no seu coração que ele é um chamado, que a unção está sobre ele, que a glória do Senhor está sobre ele, que o poder do Senhor está sobre ele. Então ele segue Elias, mas não segue como um profeta, não segue como uma pessoa que está ali sendo usado através do Espírito do Senhor na tarefa de ser o profeta de Israel, mas ele está seguindo o profeta. Ele é aquele que deita a água nas mãos do profeta, é aquele que carrega a mala do profeta, carrega o pão do profeta, carrega as bagagens do profeta. E quando chega, o profeta tem sede, ele dá água para o profeta. Quando o profeta vai lavar as mãos, ele derrama água nas mãos. Quando o profeta tem fome, ele tem ali o pão que carrega, as roupas do profeta para dar. Ele é apenas um servo, ele é apenas alguém que está ali para ajudá-lo, para servi-lo. Mas ele tem uma promessa, e ele guarda aquela promessa, porque um dia ele recebeu uma promessa, e ele sabe que aquela promessa diz respeito a um reino celestial, a um reino espiritual. Ele sabe que no determinado tempo o Senhor vai levantá-lo e vai usá-lo como um instrumento, vai levantá-lo para toda a nação de Israel, para que todos saibam que o Senhor é Deus, chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo a estar diante do Senhor. E todos esses dias que ele vai seguindo o profeta, todos esses dias que ele vai caminhando junto com o profeta Elias, ele percebe uma coisa, que tudo depende do Espírito de Deus, que as coisas não funcionam pela minha vontade, pela minha carne, não é do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, mas tudo vem do Senhor. O nosso mover, nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós somos chamados e recebemos a autoridade e o poder para que podemos andar e pisar em escorpiões e serpentes. Nós temos que entender uma coisa, que esse chamado
faz com que a glória do Senhor se manifeste em nós, que o poder de Deus se manifeste na nossa vida, que a glória do Senhor se faça sobre nós. Por isso que o Senhor Jesus disse: vocês não saiam da cidade e vocês não comecem absolutamente nada sem que venha sobre vocês o Espírito Santo, porque quando o Espírito vier sobre vocês, então vocês serão as minhas testemunhas. Porque se fosse começar qualquer coisa sem a presença do Espírito, sem a unção do Espírito, eles iriam fracassar como Pedro fracassou. Porque Pedro também disse que iria guardar o Senhor, queria proteger o Senhor, que estaria com o Senhor, defenderia o Senhor, estaria ao seu lado, mas de repente ele começa a negar. De repente ele começa a dizer que não o conhece, que nunca ouviu, que não é um deles. Sem o Espírito nós vamos negá-lo. Sem o Espírito nós temos um chamado, mas esse chamado só se completa quando a plenitude do Espírito do Senhor está sobre nós. Então o que acontece? Quando o Senhor chama Elias, porque Elias foi levado aos céus, veio um carro de fogo e num redemoinho eles foram separados e ele foi levado. Foi separado de Eliseu. E antes que essa separação acontecesse, só para você entender, antes que essa separação, Elias diz para Eliseu: você vai ser o meu sucessor. O que é que você precisa? Diga alguma coisa que você necessita. Diga alguma coisa que você precisa, antes que eu seja levado, antes que eu me separe de você. Peça alguma coisa. Você precisa de alguma coisa, diz o que você precisa. E ele fala assim: olha, profeta, eu necessito da porção dobrada do Espírito que está sobre você. Ele sabia qual era o ministério, ele sabia o que deveria fazer, e a base dessa palavra de hoje é justamente sobre isso. Nós temos que entender uma coisa, que existe poder, autoridade, unção, poder, autoridade, mas existe também visão e existe também um propósito. O Senhor Jesus disse: quando vocês fiquem na cidade até que venha o Espírito, e quando vier o Espírito, vocês sairão e vocês irão até os confins da terra. Aquele que crer, anunciando o Evangelho, aquele que crer foi batizado será salvo, e quem não crer está condenado. Então eles ficaram aguardando aquela descida do Espírito, aquele momento, para que eles fossem cheios do Espírito. Por quê? Porque tinha uma razão para ser cheio, havia um propósito para ser cheio. Primeiramente nós temos que ter uma visão. Para que nós precisamos da unção? A palavra do Senhor lá em Êxodo capítulo 4 fala que Deus concede poderes a Moisés. Deus concede poderes a Moisés. Mas por que o Senhor concede poderes a Moisés? O Senhor chamou ele, fala com ele no meio daquela sarça ardente. O Senhor o chama e há um chamado: você irá até o Egito e você vai livrar o meu povo que está lá. Eu vou enviar você até Faraó, e lá você vai tirar o meu povo que está cativeiro e está clamando a mim. Você irá para libertar esse povo. E até Faraó e tirar o povo que está cativo é uma tarefa impossível. Por isso que o Senhor concede poderes a Moisés, para que Moisés possa ir e vencer. Primeira coisa que Moisés tem que vencer não é Faraó, não é os soldados de Faraó, mas ele tem que vencer todos os deuses de Faraó, todos os deuses do Egito. E ali então o Senhor vai se manifestar e expressar e manifestar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o Senhor de toda a terra. E quando a palavra do Senhor diz: calai-vos e sabei que eu sou o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Então nós temos que entender que existe um Deus, que Ele é poderoso e que a glória dEle, existe uma glória, e esta glória Ele quer colocar sobre cada um de nós. Ele quer que a terra se encha da glória. E como que a terra vai se encher dessa glória?
através da sua igreja, através de mim, através de você, e nós somos a igreja do nosso tempo. Você é a igreja desse tempo. Existiu a igreja apostólica de Pedro, de Tiago, de João, a igreja que nasceu lá em Jerusalém. Existiu a igreja há 2000 anos de história, que vem passando de geração em geração, e Deus tem levantado homens na unção e no poder do Espírito Santo, para levar a glória dele, para levar a unção dele, para libertar os cativos, para salvar os pecadores, para alcançar aqueles que precisam da salvação. E hoje nós estamos vivendo, e esse tempo é nosso, é a nossa geração, nós somos essa geração, nós somos o povo, a igreja de hoje, nós somos o povo de Deus aqui na terra, para anunciar as grandezas do Senhor. E Ele muito bem sabe que nós só poderemos anunciar este reino, e poderemos arrancar aqueles que estão presos no cativeiro, se nós tivermos essa unção, se for nos concedido poderes, autoridade, unção e virtude, para que nós vamos vencê-los e vamos resgatá-los e arrancá-los. Este poder tem que estar sobre a igreja. Então, quando Eliseu recebe aquela unção dobrada, aquele poder dobrado, nós temos que entender uma coisa, que aparentemente não aconteceu nada de diferente. Quando Elias foi elevado, ele viu que desceu a capa de Elias, e quando aquela capa desce, ele pega a capa e ele sai com a capa de Elias. E quando ele aproxima-se do Rio Jordão, porque Elias tirava a capa, dobrava e feria as águas do Jordão, e as águas abriam, e ele atravessava andando no meio daquele rio. E quando ele chega ali, ele nunca tinha sido feito isso, ele tinha atravessado muitas vezes aquele rio, mas não porque ele fez abrir o rio, porque Elias fez o rio abrir, e ele apenas atravessou junto, de carona com Elias. Mas agora, ele tinha pedido uma unção dobrada, e ele acreditava que esta unção agora estava sobre ele. Ele cria que agora este poder repousava sobre ele. Então ele pega aquela capa e ele dobra, e ele fere as águas e clama, grita pelo Deus de Elias. Onde está o Deus de Elias? E ele invoca o nome do Senhor, o Deus de Elias. Então ele fere as águas e aquela água abre, aquele rio abre, e ele atravessa do outro lado. Então ele entende que aquele poder agora repousa sobre ele. E é isso que nós temos que saber, irmãos. O poder foi derramado sobre a igreja. Esse poder está sobre você. E como que nós vamos saber se esse poder está sobre nós, se nós não fomos ousados a invocar o nome do Senhor e ferir as águas? E se nós não tivermos essa ousadia, essa intrepidez de podermos chegar ali e fazer algo para que o poder de Deus se manifeste, há necessidade de uma atitude. Eu disse que existe o poder, a virtude, existe a autoridade, existe a visão, a meta, mas também existe a atitude. Nós temos que ter essa atitude, porque a partir do momento que ele fere aquelas águas, ele tomou atitude, porque ele poderia estar com a capa de Elias, ele poderia estar com a unção dobrada do Espírito, mas não acreditar em tudo aquilo. E quando ele chegasse ali, ele teria que atravessar dentro das águas e se molhar, ou procurar uma ponte para atravessar, um barco para atravessar, alguma coisa assim. Por quê? Porque a unção estava nele, o poder estava sobre ele, mas havia a falta, a necessidade de uma ousadia, uma atitude para fazer com que aquele poder e aquela unção que estava sobre ele pudesse ser ali aplicada e manifestada. Talvez isso tenha faltado sobre a nossa vida. Talvez está faltando esta ousadia sobre a igreja. Talvez está faltando essa ousadia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque assim aconteceu com Pedro. Quando Pedro disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho uma coisa, eu sei que eu tenho isso, eu tenho certeza que eu tenho isso.
o homem não entendia o que Pedro estava dizendo, o que João dizia, mas Pedro estendeu a mão para aquele paralítico, disse: segura na minha mão, confia em mim. E ele começa a puxar aquele homem e diz: venha, em nome de Jesus o Nazareno. Começa a levantar, começa a andar, se esforça para dar alguns passos, porque o Senhor, Ele te dá saúde nesse dia. E ele começa então a confiar na unção que está sobre ele. E aquele homem começa a acreditar que existe um Deus que unge pessoas, que unge homens, que unge pessoas com o poder do Espírito Santo, com o poder e com a autoridade da sua palavra. O mundo precisa saber que existe um Deus, que existe uma igreja que foi comprada, lavada, remida no sangue, e que existe sobre essa igreja poder, que existe sobre essa igreja autoridade, que existe sobre essa igreja o fogo que se acendeu em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, e até hoje essa chama de fogo ainda arde sobre a igreja. Essa chama de fogo ainda arde sobre a sua vida, sobre o seu coração, para que onde você for, os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Se nós acreditarmos, nós vamos andar e vamos levar conosco, assim como Eliseu levou a capa de Elias, nós vamos levar juntamente conosco, nós vamos levar um azeite para ungir os enfermos, nós vamos levar até eles um panfleto, alguma coisa que fale da palavra de Deus. Nós vamos ser ousados, porque Paulo dizia: se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, então é necessário que alguém pregue, alguém fale, e que alguém seja enviado. Então eu vou entender que eu vou ser esse enviado. Eu vou aceitar o desafio de ser enviado. Eu vou aceitar o desafio de pôr as mãos sobre os enfermos, de expulsar os demônios, de curar os enfermos. Por quê? Porque eu creio, eu preciso crer que o poder e a autoridade está sobre a minha vida. Aconteceu isso com Eliseu. Nós vemos aqui que durante os dias de Eliseu, no ministério de Eliseu, fala aqui o texto, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Existia uma mulher viúva, essa viúva tem 2 filhos, e o marido dela, o falecido, aquele que morreu, ele era um profeta. Ele era entre os filhos do profeta. Era uma pessoa que a sua vida estava a serviço de Deus. Era uma pessoa que orava, que consagrava a sua vida. Era uma pessoa que estava ali ao serviço de Deus, anunciando, ensinando, levando aos filhos de Israel a palavra, a Torá, levando os homens a crer em Deus, resgatando sobre eles a adoração. Filhos de Israel, adorem o Senhor. Filhos de Israel, sirvam o Senhor. Filhos de Israel, temam o Senhor, Ele é o nosso Deus. Sirvam ao Senhor, guarde a sua palavra. Não se desvie dos seus estatutos, dos seus mandamentos. Era um homem que usou a sua vida a serviço de Deus, um homem que tinha uma vida colocada no altar de Deus, um homem que a sua mulher temia o Senhor, um homem que os seus filhos temiam o Senhor, que serviam o Senhor. E esse homem morre, e de repente o que aconteceu? Chegam alguns credores, alguns que chegam ali e dizem assim: olha, nós viemos receber, vocês têm dívida conosco. E diz assim: como é que eu vou fazer? Meu marido morreu, não sei como te pagar. E aqueles homens disseram assim: se você não der o dinheiro, nós vamos voltar aqui. Se você não tiver o dinheiro, nós vamos levar os seus 2 filhos como escravo. E então houve um desespero naquela mulher. Primeiramente ela poderia recorrer ao rei, mas não ia dar certo. O rei ia dizer: eu não posso nem recebê-la, porque se o rei fosse receber todas as viúvas e todos os órfãos, ele só fazia isso na vida, porque tinha tantas. O rei não ia resolver o problema dela. Ela ia recorrer a quem? A algum rico. Também o rico não ia dar muita satisfação para ela, não ia se importar com ela, não ia se preocupar com ela. Então ela recorre a quem? Aquele que ela cria que poderia resolver, aquele que ela acreditou que poderia ter solução. E é isso que nós temos que entender. Aquele que tem a unção tem solução, tem resposta. O mundo tem que entender que a igreja do Senhor Jesus, ela foi ungida
Porque o apóstolo Paulo fala assim, que os homens esperam com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, os filhos da luz se manifestarem, porque a partir do momento que eles souberem que existe um Deus, e esse Deus está na sua vida, e Ele manifesta, e Ele responde, Ele tem resposta, e Ele tem solução, as pessoas vão querer vir até você, e vão buscar em você algum tipo de solução. Olha, eu estou sofrendo, e eu creio que você pode me ajudar, porque o seu Deus é poderoso, porque o Deus que você serve, Ele responde com poder, com fogo. Esse Deus tem solução, esse Deus, Ele faz milagre, Ele faz maravilhas. E o que acontece? Ela procura então o profeta, e diz: profeta, eu estou com um problema muito sério, esses 2 homens vão voltar, e se eu não tiver o dinheiro para dar para esses homens, eles vão levar os meus filhos como escravos, eu não posso admitir isso. Eu vou lutar pelos meus filhos, mas eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E o homem de Deus, ele fala assim: mulher, mas nem eu posso te ajudar. Ele poderia falar assim: mulher, isso não é problema, eu vou abrir minha carteira, fala quanto você precisa, eu vou abrir o meu tesouro e eu vou dar aquilo que você precisa. Mas sabe o que acontece? O profeta não tinha um tesouro, ele não tinha uma carteira, ele não tinha reservas. Ele disse: mulher, você precisa de dinheiro, e eu não posso te ajudar, porque eu também não tenho. Dá para você entender que ali em Atos dos Apóstolos, aquele homem estende a mão também para Pedro e João, e pede dinheiro para ele, disse: olha, eu preciso de dinheiro, eu tenho fome, eu preciso comprar um pão, e você pode me dar uma moeda, me dar um dinheiro para me comer alguma coisa? E Pedro e João falam assim: olha, nós não podemos te ajudar, porque nós também não temos dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho uma moeda, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu te daria para você ir lá e resolver o seu problema, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho unção. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a unção do Espírito Santo de Deus, eu creio nisso, e eu posso te ajudar, não te dando dinheiro, mas eu posso te ajudar fazendo com que você possa sair dessa prisão que você encontra. Você é um prisioneiro, você tem as pernas, mas não pode andar. Isso significa o quê? Que ele tem a perna, não lhe falta a perna, mas ele não pode caminhar. Por quê? Porque as suas pernas, elas estão aprisionadas, elas estão num cativeiro, e somente unção e poder é que pode libertar de cativeiro, porque a Bíblia diz que a unção quebra o jugo, quebra o cativeiro. Quando o Senhor levantou Moisés para ir no cativeiro, que estavam os filhos de Israel no Egito, e libertar, Deus concedeu a ele poder. Por quê? Porque sem poder não pode quebrar cativeiro, não pode quebrar correntes, não pode despedaçar as cadeias, somente através da unção e somente através do poder. Então Moisés precisou do poder, Pedro, João precisaram do poder para libertar. E agora havia um cativeiro, os meus 2 filhos vão ser levados como escravos, eles vão ser vendidos no mercado de escravo. Eu nunca mais vou ver meus filhos na minha vida, e meus filhos que são livres vão se tornar escravos. Mulher, eu não posso te ajudar, porque eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer nada por você. Só que tem uma coisa: o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele se lembra que eu não tenho dinheiro, como Pedro se lembrou, eu também não tenho dinheiro, mas eu tenho uma coisa, e aquilo que eu tenho, eu posso te dar gratuito, eu posso te dar de graça. Por quê? Porque a unção, quanto mais você dá, mais você recebe. É como que uma fonte de água, você pode tirar da fonte, porque ela nasce de novo, ela vai jorrando, ela não tem fim, não vai te fazer falta. Eu tenho uma coisa que eu posso, Jesus disse: alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Uma mulher que era prisioneira naquela escravidão, de ter ali aquela hemorragia que nenhum médico, nada neste mundo, ela gastou todo o seu dinheiro, ela gastou, vendeu suas propriedades para se curar, para procurar solução, e ela não conseguiu, embora o dinheiro não pudesse ajudá-la mais, porque dinheiro ela tinha para gastar e gastou tudo, mas não resolveu o problema. E agora eu estou em busca de alguma coisa que precisa resolver o meu problema.
E ela vai até Jesus e toca nas vestes de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Então a virtude tocou e libertou aquela mulher da hemorragia. O que eu quero dizer para você, que a unção liberta, que a unção, ela quebra correntes, cadeias, despedaça. Nós precisamos da unção, nós precisamos do poder. Por isso que Jesus disse: recebereis dos céus o poder do Espírito Santo, a virtude do alto, e vocês serão as minhas testemunhas. Nós precisamos dessa unção, nós precisamos desse poder, nós precisamos dessa virtude que somente o Senhor Jesus tem para dar. Como disse João Batista: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas Ele é mais poderoso do que eu, e Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Vocês devem crer nisso, vocês devem esperar por isso, vocês devem crer nisso. Por quê? Porque a unção e o poder repousa sobre a sua vida, está sobre você. Onde que está o poder? Está sobre a igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos o povo que Deus comprou através do sangue do seu Filho Jesus. E nós nos tornamos igreja do Senhor, filhos de Deus, herdeiros do Senhor. Precisamos da bênção, precisamos da autoridade, precisamos do Deus que faz milagres na nossa vida. Aqui, olha só, irmãos, tem uma unção muito forte do Espírito Santo aqui. Eu quero que você receba este fogo da glória do Senhor que vem descendo sobre a sua vida. Quero que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo, que você seja alcançado pela presença e pela virtude do Espírito Santo de Deus. Mulher, o que você tem? O que você tem? O que você tem? Irmãos, o Espírito Santo está perguntando para mim e para você: o que você tem? O que você tem? E sabe qual foi a resposta dessa mulher? Que foi? Tua serva não tem nada em casa. Foi o que ela disse. E talvez muitas vezes a gente chega nessa situação: eu acho que eu não tenho nada. Por quê? Porque se eu tivesse alguma coisa, talvez ela pensou: o que você tem na sua casa? Talvez ela pensou em, quem sabe tem lá um vaso de alabastro que pode ser vendido. Não tem. Quem sabe, vou pensar o quê? Numa joia. Quem sabe tem um bracelete de ouro. Quem sabe tem alguma coisa, uma taça de ouro, uma caneca de ouro. Não tem também. Quem sabe eu tenho lá alguma coisa de valor, de ouro, alguma coisa de pedra preciosa, alguma coisa que tenha valor. E ela vai avaliando tudo que ela tem, pensando em coisas grandes, em coisas que possam resolver problema. Sabe, muitas vezes nós não resolvemos o problema nosso porque nós estamos em busca de alguma coisa grande para resolver o problema. Nós entendemos que para nós resolver alguma coisa, nós precisamos de coisas grandes. Coisas grandes. Eu preciso de ter muita coisa grande, muito dinheiro, muita isso, muito aquilo. Eu preciso de muita fé. Quantas pessoas acham que precisa de mais fé, de muita fé? E o que diz a palavra? Você precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas é tão pequeno, é tão pequeno, é tão pequeno. Mas Jesus disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai transportar montanhas, montes de problema, monte disso, monte daquilo. A fé é pequena, mas ela age com grande eficácia. Nós temos que saber, a oração feita por um justo, a oração da fé, pode muito em seus efeitos. Existe um poder muito grande na fé. Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E nós temos que entender que a fé nos faz ver a glória de Deus. E a fé não precisa ser tão grande, pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas temos que tê-la. E temos que usá-la. Ter só não adianta, tem que usar. E aqui, o que é que você tem? Depois dela pensar em tanta coisa, em tudo,
que ela pudesse, ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Pronto, você tem a solução. Você tem a solução. Por que você tem a solução? Irmãos, o azeite naquela época é o petróleo de hoje. É o petróleo de hoje. Porque o azeite ele tinha muitos estágios, né? A azeitona passava por prensas, por pedras. Existia pedra, tamanhos de pedra que esmagavam. Primeiro passavam pedras menores naquela moinha, que passava e saía um azeite fino, bem fininho, que era um azeite usado para unção. Depois saía um azeite, uma outra pedra mais pesada, que saía um azeite, espremia mais, e saía um azeite que servia de alimento, para fazer pão, servia de alimento. Depois passava uma outra pedra mais pesada ainda, esmagando aquilo, e aquela pedra amassava e saía um azeite mais grosso, e aquele azeite ele servia para combustível, para acender lâmpadas, para acender lamparinas. Não se perdia nada. Então o azeite representava riqueza, o azeite representava coisas que tinham valor. O azeite tinha valor. Só que tem uma coisa: o azeite tem valor, mas se você tiver bastante. Se você tiver só um pouquinho, não vai resolver muito, não vai resolver quase nada. Mas nós temos que entender uma coisa: Eliseu, ele sabe a unção que está sobre ele. Espera aí, um dia o meu antecessor, profeta Elias, ele esteve na casa de uma viúva em Serepta, e ele teve ali num tempo de seca, num tempo que não chovia, e ele esteve ali e disse assim: enquanto não chover sobre a terra, não faltará o azeite, não faltará na botija, nem a farinha na tua panela. O Senhor multiplicou. Todo dia ela tirava porção e o azeite não acabava. Ela tirava a porção da farinha, a farinha não acabava. Espera aí, se o Senhor fez isso na vida de Elias, eu tenho a unção dobrada de Elias, eu tenho a porção dobrada de Elias. E se o meu Deus fez isso na vida dele, vai fazer na minha também. Ele ousou, ele disse: mulher, eu acho que eu tenho a solução para o seu problema. Volta para a sua casa, vai e pede para os seus vizinhos vasilhas, vasos vazios, não poucos, muito, o máximo que você puder. Quanto maior for a quantidade, vai ser melhor para você. Vai pedindo, peça para todos os seus vizinhos e traga vasos vazios. Fecha a sua porta e você pega este azeite que você tem e você vai enchendo todos aqueles vasos, e você vai ter óleo para encher até o último vaso que estiver diante de você. E a mulher confiou. E eu acho tão bonita essa passagem, porque a mulher poderia dizer assim: peraí, mas o filho do profeta, o profeta era o meu marido, não sou eu. Mas eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa autorização. Mas espera aí, quando vem a palavra do Senhor, seja homem ou seja mulher, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, meus filhos, minhas filhas, meus servos e minhas servas. Quando você ouve a palavra do Senhor, creia que a palavra de Deus é poder na sua vida, que a palavra do Senhor é a resposta de Deus para você. Creia na palavra. E ela foi e pegou aquele azeite e ela encheu todos aqueles vasos, até que ela estava enchendo aquele último e disse: meus filhos, traz mais vaso, porque isso aqui já está acabando. E ali os filhos falaram: mas mãe, não tem mais vaso, tudo que nós conseguimos está aí, não tem mais vasos vazios. Então, quando aquele último vaso se encheu, esgotou-se o azeite, cessou o azeite. Mas e se tivesse mais vasos? O azeite continuaria. Por quê? Porque havia
uma unção de poder, de autoridade sobre aquele azeite, uma autoridade de multiplicação, uma ordem de multiplicação. E nós temos que saber, irmãos, hoje, como Eliseu, nós temos que entender se havia poder sobre Pedro, sobre Tiago, sobre João, sobre Pedro, sobre Paulo, se havia poder sobre esses homens, o mesmo poder está sobre você, porque o mesmo Espírito que esteve sobre eles está sobre a igreja hoje. A única coisa, são gerações diferentes, eles viveram a geração deles, o tempo deles, a época deles, e nós estamos vivendo a época de hoje, mas nós estamos dando continuidade da igreja que nasceu no dia deles, mas está nos nossos dias, e nós temos que entender. Eliseu disse: Elias não está aqui, mas eu estou no lugar dele, e eu vou usar a autoridade que ele teve, e eu sei que o poder do Espírito do Senhor está sobre a minha vida. E nós temos que entender, a autoridade que esteve sobre Pedro, sobre Paulo, ela está sobre você hoje, porque você é a igreja do nosso dia, da nossa geração. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus aqui na terra, nós somos ungidos com o Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo. Então nós temos que entender que o poder e a autoridade repousa sobre a igreja. E aquilo que eles faziam, leiam Atos dos Apóstolos, o que eles faziam nesses dias, o Senhor chama, porque Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Ele então quer usar cada um de nós, Ele quer usar a igreja de hoje, Ele quer usar as nossas vidas nos dias de hoje, como usou a dos apóstolos no passado. Por quê? Porque nós somos a continuidade, a extensão daquilo que o Senhor começou, está até nos nossos dias. Precisamos dessa unção, precisamos desse poder. O ladrão veio roubar, matar e destruir, disse Jesus, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele tem poder para aprisionar as pessoas, mas nós trazemos o poder para quebrar essas prisões, essas algemas, porque nós trazemos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós trazemos o poder, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então vamos romper, vamos quebrar, vamos levantar como noiva, como igreja, vamos levantar como aquela que foi comprada e remida no sangue do Cordeiro. Vamos ter essa ousadia e essa atitude que tiveram esses homens, como teve Moisés. Chegou diante do faraó e disse: Faraó, o meu Deus mandou você deixar o seu povo livre. O seu Deus? Eu nem sei quem é seu Deus. Por que deveria eu obedecê-lo? Nem sei quem ele é. Eu não vou obedecer Deus de ninguém. Eu posso obedecer o meu Deus, não o seu Deus. O seu Deus obedeça a você. Então você saiba que o meu Deus é maior do que o seu Deus. E você vai ter que se render e saber que o meu Deus, Ele é o Senhor. E quando o Senhor começa a desembainhar a espada e começa a lançar aquelas pragas, aí Faraó começou a estremecer diante desse Deus. E a última coisa que Faraó presenciou foi ver o seu exército todo sendo engolido pelas águas do Mar Vermelho. Porque quando o Senhor abriu aquele caminho no meio do mar, e o povo passou pelo mar, e quando chega lá na frente, o Senhor chega e fecha as águas, e todo o exército de Faraó diante dos seus olhos é tragado, é engolido e é destruído. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Nós temos que ter essa autoridade, nós temos que ter essa ousadia, porque a autoridade está sobre você, o poder está sobre você, a visão o Senhor está dando, que nós temos essa autoridade. Você tem que entender: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu posso não ter nada, mas eu tenho uma coisa, e aquilo que eu tenho, eu te dou. Nós temos que confiar na obra do Espírito Santo. Nós temos que confiar naquilo que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida. Eu nunca me esqueço, e já falei várias vezes isso. Eu conheci uma irmã, já faleceu há muito tempo, e ela era uma mulher tão simples, mas era uma mulher de oração, uma serva de Deus. E ela, quando ia para a igreja, ela tomava o ônibus para ir à igreja, e às vezes ela ia com outras pessoas. Ela dizia assim: olha, você não me leva mal,
nós vamos no ônibus, mas eu gostaria de ir no banco sozinha. Eu não quero que ninguém sente junto comigo. Talvez ir a filha dela ou alguma vizinha. Ela falou: você não se ofenda de eu não querer ninguém sentado desse lado, porque eu orei, eu jejuei para o Senhor colocar alguém do meu lado para mim falar do amor de Deus para ele. E então entrava uma pessoa e de repente tinha muitos bancos vazios, mas a pessoa olhava aqueles bancos ali, chegava para ela e dizia assim: eu posso sentar do lado da senhora? Ela falava: esse aqui está reservado para você. Eu não sei quem você era, mas eu orei por você. Eu estava clamando ao Senhor, estou aqui em oração pela sua vida, senta aqui. Ela disse: o Senhor é tão maravilhoso, o Espírito Santo age de uma forma tão gloriosa. Ela disse: um dia eu fui para a igreja sozinha, estava o motorista, estava o cobrador, e eu entrei no ônibus e sentei, e entrou um senhor, e ele olhou o banco, todos os bancos vazios, só eu dentro do ônibus, e ele veio até mim e disse assim: eu não sei, alguma coisa, disse que eu tenho que sentar do seu lado. Ela disse: alguma coisa não, é o Espírito do Senhor, pode sentar, porque Deus tem algo novo para fazer na sua vida. E aquele homem ouviu a palavra ali e foi quebrantado naquele dia. Porque é aquilo que o Espírito Santo faz. Quando nós agimos, quando nós intencionamos aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu não sou nada, eu sou pó, eu não sou nada, mas a imagem e a semelhança dele está sobre mim, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer. Colocar a beleza de Cristo, colocar o perfume de Cristo e a grandeza de Cristo na nossa vida, para que nós sejamos abençoados e possamos ser canal para abençoarmos. Amém? Vamos colocar de pé, por favor, vamos falar com Deus. A pastora vai te ungir. Deixa essa unção repousar sobre a sua vida. Deixa o seu coração ser tocado e movido pelo Espírito do Senhor. Feche os seus olhos agora. Deixa a unção do Espírito Santo tocar. Deixa a glória do Senhor fortalecer a sua vida, o seu coração. Nós precisamos de unção, nós precisamos de poder. Nós precisamos que a presença do Senhor e a glória do Senhor venha trazer unção, quebrar julgos. Talvez você está vendo os seus filhos sendo levados para ser escravo, como aquela mulher presenciava. Ou não vou permitir, eu vou lutar contra isso. Então lute e saiba que existe uma unção para a sua vida também, para libertar, para colocar você em liberdade, para que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida e sobre o seu coração. Abra o seu coração e deixa que o Espírito Santo venha tocar. Deixa que o Espírito do Senhor venha te encher, que a glória do Senhor venha inundar a sua vida e venha fortalecer o seu coração. Abre o seu coração agora, clama ao Senhor, invoca o nome do Senhor, busca o Senhor de todo o seu coração. Eu quero que você se dirija ao seu problema hoje e diz: olha, o Senhor está comigo. A presença do Senhor, eu posso não ter ouro, eu posso não ter prata, mas aquilo que eu tenho, eu posso dar, porque a unção e a presença do Espírito do Senhor repousa sobre a minha vida. Clame ao Senhor agora, use a sua fé, use a autoridade que o Senhor te dá, clame ao Senhor, busca o Senhor, invoque o nome do Senhor, porque Ele está nesse lugar. Oh, você é a geração que o Senhor tem escolhido, você é a noiva de Cristo, você é o corpo de Cristo nesta época, nós somos essa geração. O Senhor quer te usar, o Senhor quer mover sobre você, o Senhor quer manifestar o poder dEle sobre a sua vida. Clama a Ele, invoca a Ele nesse instante. Oh, poderoso Deus, vem Espírito do Senhor. Oh, Deus santo e poderoso, Tu és o Criador dos céus e Criador da terra. Vem agora, Senhor, com a Tua presença. Vem agora, Senhor Deus, com a Tua unção, com o Teu Espírito. Oh, poderoso é o nome do Senhor. Estende as Tuas mãos agora, Senhor,
e vem trazer cura, vem trazer libertação, vem trazer resposta, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que esta unção está sobre as nossas vidas, que este mover, que esse poder, o que o Senhor disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre meus filhos, minhas filhas, meus servos e as minhas servas. Sejam cheios da unção do Espírito Santo, sejam cheios da presença do Senhor, a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça esse jugo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, manifesta a tua presença, manifesta agora, Senhor, a tua glória. Oh meu Deus, enche a tua igreja de unção, enche o teu povo de poder, de ousadia, de autoridade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso, vem, Senhor, sopra, ó Espírito do Senhor, sopra neste lugar, sopra sobre as nossas vidas, traz poder, traz unção, traz virtude, traz cura, traz restauração, traz libertação, traz renovo espiritual, Senhor. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, vem mover agora, Senhor, com a tua unção, vem mover com o teu poder, vem mover com a tua presença, Senhor, a tua plenitude, a tua glória, a tua misericórdia, Senhor. Enche os nossos corações, toca nas nossas vidas, Senhor, faz nova todas as coisas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, restaura a tua igreja, Pai, traz unção para os nossos dias, Senhor. Oh, meu Deus, sim, Senhor, meu Deus, esta unção esteja sobre a tua igreja, a unção que esteve sobre a vida de Eliseu, esteja sobre cada uma das nossas vidas, Senhor, que nós possamos ver e saber que o Senhor tem resposta, que o Senhor tem solução para aqueles que creem no teu nome. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de nós terminarmos, coloque a sua mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado. Coloque a sua mão. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, apresente essa vida. Talvez essa mulher, esta pessoa que está do seu lado representa esta mulher que diz: eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. Quem sabe essa pessoa representa aquela mulher que veio até Jesus: eu tenho um problema e eu preciso tocar na glória do Senhor, na unção. Eu preciso que este jugo seja quebrado. Ore por essa pessoa. Talvez essa pessoa representa aquela multidão que estava chorando e clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, envia-nos um libertador, Senhor, porque nós estamos nesse cativeiro. E o Senhor levantou Moisés. O Senhor Deus quer te levantar hoje como profeta, como um profeta. O Senhor quer te levantar hoje para que o seu clamor possa quebrar e despedaçar cadeias e algemas, grilhões. Clame ao Senhor, invoque o nome dEle, invoque o nome do Senhor. Faça como Eliseu fez, clamou pelo Deus de Elias. Clame ao Deus de Elias, clame ao Senhor, diga: Senhor, oh Senhor, abre essas águas, Senhor. Meu Deus, mostra a tua glória, mostra o teu poder, mostra a tua unção. Faça como Pedro fez: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno.
seja liberto, seja curado, seja restaurado nesse dia. Use a tua autoridade, use aquilo que o Senhor te deu, para que você seja usado e ungido pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, vem agora, Senhor, traz unção, traz poder, traz virtude, traz a tua glória agora, Senhor. Move sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Antes de nós encerrarmos, vamos orar pela Amanda. Vamos? Pastora, ora por ela. Amanda completou mais um ano de vida. Amanda, vamos orar? Parabéns, viu? Deus abençoe. Estenda as suas mãos, vamos agradecer pela vida da Amanda. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida da Amanda. Ó Pai, vem cobrir a tua serva com as tuas bênçãos, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam e obedecem a tua palavra, Senhor. Derrama sobre a vida dela, Senhor. Derrama a cura, derrama a unção, o poder do teu Espírito, a sabedoria, Senhor, que vem do alto, seja derramada sobre a vida dela, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar renovando a vida dela, Senhor, cada dia, Senhor. Que o Senhor venha revelar a tua bondade, o teu poder e o teu amor, Senhor, na vida dela, Senhor. Abençoa toda a sua casa, toda a sua família, que seja abençoada, Pai. Que o Senhor venha guardar a vida da Amanda, que nenhum mal venha sobre ela, Pai. Dá vitória. Que o Senhor venha estar com ela, Senhor, e que ela sempre esteja na tua presença, te adorando e te louvando. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém? Vamos encerrar? Que o amor de Deus, a graça e a unção e o poder do Espírito Santo esteja sobre cada vida e cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.